E se admitirmos que o Deus que conhecemos talvez não tenha sido o único soberano dos céus e da terra, tal suposição pode parecer inacreditável e até blasfema. Mas, quem sabe, ainda não temos a imagem completa. A Bíblia, um livro com milénios de história que exerceu uma influência imensa na formação das civilizações, guarda segredos que poucos ousaram explorar a fundo. Por trás dos capítulos bem conhecidos e dos versículos frequentemente citados, escondem-se códigos, mensagens cifradas e detalhes que passam despercebidos pela maioria. Neste artigo, propõe-se um olhar conjunto sobre o que está bem diante dos olhos, mas que a religião tradicional muitas vezes prefere silenciar. Yahweh foi realmente o único Deus supremo no universo espiritual descrito na Bíblia. Ou existiram outras entidades celestiais, poderes divinos e seres mencionados nas Escrituras que também detinham autoridade sobre partes específicas do céu e da terra. Mergulharemos em uma investigação teológica e espiritual que pode abalar concepções estabelecidas. Propõe-se explorar passagens enigmáticas como as menções ao conselho de deuses no Salmo 82, ou casos em que a palavra Elohim, usada para designar Deus, aparece no plural, sugerindo a existência de mais de um ser divino. Surge a pergunta: por que a Bíblia menciona outros deuses? Você já ponderou sobre os versículos que nos exortam a não ter outros deuses diante de Yahweh? Por que seria necessário alertar contra outros deuses se eles não existissem? Seria apenas uma metáfora ou um testemunho de que o mundo espiritual é muito mais vasto e complexo do que estamos acostumados a pensar. Por séculos, Yahweh foi apresentado como o único e absoluto Deus, o Senhor dos Exércitos, Criador do céu e da terra. Mas e se originalmente ele fosse um Deus tribal, o Deus de Israel, um entre a multiplicidade de deuses adorados por vários povos antigos? E se a transição para o monoteísmo pleno não foi uma revelação súbita, mas um processo histórico gradual? Essas questões não são meramente provocativas. Elas têm raízes em textos bíblicos antigos, descobertas arqueológicas e profundas pesquisas teológicas. Ao examinarmos os registros antigos através de uma lente crítica e espiritual, podemos perceber que existe muito mais do que aquilo que foi ensinado nas igrejas e catecismos. Isso não diminui o papel de Yahweh, mas, antes, expande a compreensão de sua função, seu poder e seu relacionamento com a humanidade. Isso nos força a sair da zona de conforto e a ver a Bíblia como um mapa repleto de mistérios à espera de serem desvendados. A seguir, serão revelados textos esquecidos, interpretações ignoradas e tradições que foram apagadas da memória ao longo dos séculos. O leitor verá um lado da Bíblia que raramente é tema de sermões, um lado onde se desenrola um cenário espiritual, onde a autoridade é contestada, onde diferentes entidades coexistem e onde Yahweh se destaca, mas não necessariamente sozinho. Descobrirá como essa narrativa pode transformar sua visão do universo espiritual, da fé e até mesmo do seu próprio lugar no mundo. Mas antes de aprofundar nessas revelações, é preciso entender de onde surgiu a ideia de um único Deus supremo. Deve-se examinar cuidadosamente os registros mais antigos dessa crença. O monoteísmo sempre existiu, ou ele se formou gradualmente, passo a passo, ao longo do tempo. Para compreender toda a profundidade da descoberta que está por vir, é necessário fazer uma viagem ao passado. Muito antes de se estabelecer o conceito de um único Deus, criador de tudo o que existe, a cultura hebraica antiga florescia em um mundo politeísta, onde a adoração a múltiplos deuses era mais a regra do que a exceção. Civilizações vizinhas, como os cananeus, egípcios e babilônios, prostravam-se diante de um panteão de deuses, cada um responsável por aspectos específicos da criação, da natureza ou da vida humana. Nesse contexto histórico, a figura de Yahweh começa a surgir gradualmente, como uma divindade misteriosa que ainda estava para assumir a posição absoluta que ocuparia séculos depois. Mas quem era Yahweh em sua essência? Nos textos bíblicos mais antigos, especialmente aqueles que os estudiosos atribuem aos documentos yahvistas, Yahweh aparece como o Deus de um povo específico, o Deus de Israel. Ele é retratado como libertador, guerreiro e aliado de patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó.
No entanto, essa divindade ainda não se posiciona como o Criador universal de tudo o que existe. Pelo contrário, em muitas narrativas ele surge em meio a disputas espirituais, cercado por outros deuses, indiretamente mencionados nas Escrituras. É aqui que se desenrola a parte mais fascinante da história. Você sabia que o nome Yahweh, ou Itlakadwh, era comum em várias regiões muito antes da formação oficial de Israel como nação? Descobertas arqueológicas feitas nas regiões sul da Palestina e até mesmo no Egito contêm menções a esse nome em diversos contextos religiosos, sugerindo que Yahweh pode ter sido originalmente uma divindade associada a tribos nômades ou povos do deserto. Em outras palavras, antes de se tornar o Senhor dos Exércitos, Yahweh era apenas um dos muitos deuses adorados pelos povos do antigo Oriente Próximo. O livro de Êxodo fornece informações valiosas sobre este assunto. Quando Moisés encontra Deus na sarça ardente, ele pergunta: qual é o nome dessa divindade? E recebe a resposta: Eu sou o que sou. Em hebraico, isso soa como Ei-Ehyeh Asher Ahyeh. Essa frase, apesar de sua profundidade e poder espiritual, aponta para um momento importante. Deus ainda se apresentava, se revelava, se definia diante de seu povo. Ele ainda não era o Deus de tudo o que existe, mas um Deus que estava prestes a libertar um grupo específico de escravos do Egito. Isso é bastante tônico e é bastante lógico, considerando o contexto em que os judeus se encontravam. As histórias bíblicas foram criadas e editadas em uma época em que o povo de Israel estava em constante confronto cultural e espiritual com os povos vizinhos. Cada nação tinha seus deuses, templos e rituais. Portanto, afirmar que Yahweh era o Deus de Israel significava, antes de tudo, confirmar uma identidade nacional e religiosa, criando um estandarte espiritual que unia esse povo em torno de uma aliança exclusiva. No entanto, com o tempo, a situação começou a mudar. À medida que Israel passava por exílios, derrotas, invasões e períodos de profunda crise espiritual, a imagem de Yahweh se transformava. A necessidade de reafirmar a fé em um Deus forte, soberano e eterno levou os escribas e profetas a atribuir-lhe características cada vez mais universais. Ele deixou de ser apenas o Deus do povo judeu e tornou-se o Criador do céu, da terra, dos mares e de tudo o que existe. Um Deus que governava não apenas Israel, mas todo o universo. Esse processo é chamado por muitos estudiosos de transição do enoteísmo para o monoteísmo. O enoteísmo pressupõe a crença em vários deuses, mas a adoração de apenas um deles como principal. O monoteísmo, por sua vez, afirma a existência de apenas um Deus verdadeiro, considerando todos os outros como falsos, inexistentes ou demoníacos. A transformação de Yahweh em um Deus monoteísta, como o mundo moderno o conhece, não foi de forma alguma uma revelação instantânea, mas sim o resultado de uma evolução longa e complexa dentro da própria tradição judaica. Essa transição foi acompanhada por contradições internas e buscas espirituais. Como exemplo, podemos citar os Salmos, onde encontramos menções a Elohim, um termo que designa tanto Deus quanto outros seres divinos. No Salmo 82, descreve-se uma cena em que Deus se assenta em meio a uma assembleia divina, julgando outros deuses. Isso não aponta para um monoteísmo estrito, mas sim para um mundo espiritual onde Yahweh é o governante supremo entre uma hoste de entidades divinas. A concepção de filhos de Deus, Ben Elohim, encontrada no livro de Gênesis e no livro de Jó, também atesta a existência de seres celestiais participando de conselhos divinos. Nessa hierarquia, Yahweh surge como o líder supremo, comandando os exércitos celestiais. Considerando que os textos bíblicos mencionam a existência de outros deuses e assembleias espirituais, surge a questão: Yahweh foi originalmente percebido como o único e exclusivo governante do céu e da terra? Ou essa compreensão se formou gradualmente no processo de afirmação da fé dos israelitas diante de outros povos? O profeta Isaías proclama: Antes de mim não houve Deus e depois de mim não haverá. Essa é uma afirmação de monoteísmo, mas também uma reação a crenças populares difundidas, um apelo para não se enganar sobre outros deuses e para reconhecer apenas Yahweh como digno de adoração.
A ênfase na exclusividade de Yahweh demonstra a existência de uma concorrência espiritual na mente das pessoas daquela época. O monoteísmo bíblico, assim, é uma construção teológica que evoluiu a partir de um contexto onde múltiplos deuses eram adorados. Yahweh se afirmou, se destacou, mas não surgiu isoladamente, e sim em meio a uma multiplicidade de nomes, cultos e divindades. Sua história foi escrita em meio a disputas espirituais e lutas por fé e identidade. Nesse sentido surge a pergunta: até que ponto a teologia moderna reflete as intenções originais dos autores bíblicos? Nossas concepções atuais correspondem aos textos antigos ou são moldadas por séculos de interpretações, traduções e tradições religiosas que podem ter obscurecido certos aspectos do texto sagrado? Compreender o contexto histórico e espiritual em que Yahweh foi apresentado permite uma nova perspectiva sobre a fé, não como uma prisão dogmática, mas como um caminho vivo e dinâmico, repleto de descobertas inesperadas. De fato, vale a pena refletir sobre como a imagem de Deus pode ter-se formado gradualmente na própria Bíblia. A fé é uma construção em constante evolução, e devemos continuar a desvendar os mistérios ocultos desde os tempos antigos. Nas profundezas da antiguidade, esconde-se uma questão que ainda intriga pesquisadores e teólogos: quem era Yahvé de fato? Seu nome, que ressoa como um eco dos séculos, está envolto em um véu de mistério e majestade. Anteriormente, abordamos a evolução histórica e teológica da imagem de Yahvé na tradição judaica, e agora é hora de examinar de perto o seu próprio nome. Um símbolo repleto de profundo significado, poder e reverência, cujas facetas linguísticas e espirituais são acessíveis a poucos. O nome, que aparece milhares de vezes nas páginas das Sagradas Escrituras, não é apenas um conjunto de sons. É um poderoso símbolo da essência divina, da unicidade e do mistério sagrado. O nome Yahweh, ou Yahvé no texto hebraico original, consiste em 4 consoantes: Yod, He, Vav, He, formando o que é conhecido como o Sagrado Tetragrama. Este tetragrama é, sem dúvida, um dos maiores enigmas da Bíblia. Os antigos judeus, movidos por profundo respeito, reverência e até temor, nunca pronunciavam esse nome em voz alta. Em vez disso, usavam outras designações, como Adonai, que se traduz como Senhor, ou em ocasiões particularmente solenes faziam uma pausa ou o substituíam por Hashem, que significa simplesmente o nome. Tal silêncio em torno do nome de Yahweh não foi acidental. Ele refletia o peso espiritual que sua pronúncia correta carregava. Na antiguidade, acreditava-se que o nome de Deus era tão sagrado, tão repleto de poder e autoridade, que deveria ser tratado com a máxima cautela. No entanto, tal veneração criou uma espécie de véu em torno do verdadeiro significado do nome, gerando uma infinidade de interpretações, tradições e até especulações esotéricas. É aqui que o mais interessante começa. Lembremo-nos do encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, quando o profeta pergunta: "Qual é o teu nome?" A resposta que ele recebe soa enigmática: "Eu sou o que sou." Em hebraico, isso soa como Ehyeh Asher Ehyeh. Muitos pesquisadores acreditam que é dessa raiz que deriva o nome Yah-Kadaveg, uma expressão que indica não apenas a existência, mas também um ser dinâmico e contínuo que transcende o tempo. Eu serei quem eu serei. Isso fala de um poder ilimitado. Deus não é um conceito estático, mas um fluxo de ser, um dom eterno que se manifesta constantemente. Mas por que tantos nomes diferentes para Deus são encontrados na Bíblia? Porque, além de Yahweh, encontramos Elohim, El Shaddai, Adonai e outros. A resposta reside no complexo processo de criação dos textos bíblicos. Muitas passagens que lemos hoje foram escritas por diferentes autores em diferentes épocas e com diferentes propósitos teológicos. Por exemplo, o nome Elohim aparece já no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Elohim é uma palavra no plural que literalmente pode ser traduzida como deuses. No entanto, no hebraico bíblico, ela é frequentemente usada com verbos no singular, indicando um único Deus supremo. Este fato tem gerado controvérsias entre os estudiosos ao longo dos séculos. Por que um Deus único é chamado por um nome no plural,
Alguns acreditam que é um eco do passado, quando vários deuses eram reconhecidos e Elohim era apenas um deles. Outros consideram que é uma forma de plural majestático, destinada a enfatizar a grandeza de Deus. Mas há quem vá além, afirmando que essa pluralidade esconde algo mais profundo, talvez uma natureza divina mais complexa do que podemos imaginar, que inclui diferentes manifestações, aspectos ou até mesmo uma hierarquia espiritual que com o tempo foi simplificada. Nos textos sagrados, o nome de Deus se apresenta em uma magnificência multifacetada, envolto em mistério e reverência. Os nomes atribuídos ao Altíssimo carregam um significado profundo, refletindo diferentes facetas de sua essência e de seu relacionamento com a humanidade. Um desses nomes é Adonai, que se traduz como Meu Senhor ou Meus Senhores. Surpreendentemente, o plural é usado para designar um Deus único, o que ressalta a natureza misteriosa do divino. A própria linguagem utilizada para descrever Deus na Bíblia é repleta de enigmas e contradições, equilibrando-se entre a unidade e a multiplicidade, o pessoal e o transcendente. Esses nomes não são meras designações aleatórias, mas um reflexo de como diferentes gerações e comunidades apreenderam e perceberam o divino. Yahweh é o nome do Deus da aliança, aquele que caminha de mãos dadas com seu povo, protegendo-o e zelando por ele. Elohim, por outro lado, é o Criador cósmico, onipotente e distante, cujo poder e majestade se estendem para além da compreensão humana. Adonai é o Senhor soberano, digno de absoluto respeito e adoração. Cada um desses nomes nos abre um caminho único para o espiritual, permitindo-nos ver o divino sob diferentes ângulos. E todos eles coexistem harmoniosamente nas Escrituras, por vezes, até dentro de um mesmo capítulo ou versículo. No livro de Gênesis, por exemplo, encontramos a expressão Yahvé Elohim, que se traduz como Senhor Deus. Isso não é mera formalidade, mas um sinal da fusão de duas tradições distintas, a Yahvista e a Eloísta, que foram posteriormente unificadas para criar uma narrativa única. A Bíblia se apresenta a nós como uma tapeçaria espiritual, habilmente tecida com múltiplos fios entrelaçados, guardando em si contradições internas, debates e diferentes camadas de significado. Não se pode deixar de mencionar os momentos em que o nome Yahweh ressoa de forma direta e poderosa. No livro de Êxodo, Deus diz a Moisés: Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui, Yahweh se afirma como um nome eterno, que carrega identidade, autoridade e memória sagrada. No livro de Isaías, ele declara: Eu sou Yahweh. Este é o meu nome e a minha glória não darei a outrem, proclamando sua exclusividade e chamando ao reconhecimento dele como o único Deus verdadeiro. No entanto, ao longo dos séculos, esse nome sagrado foi entregue ao esquecimento. Por medo, reverência ou seguindo a tradição, os escribas deixaram de pronunciá-lo em voz alta, substituindo-o por Adonai. Mais tarde, quando os cristãos tentaram recriar a sonoridade do tetragrama Yahvé, eles combinaram suas consoantes com as vogais de Adonai, criando a forma Jeová, um nome que nunca existiu no hebraico original. Apesar da ampla difusão dessa forma, ela é uma construção tardia, sem base linguística no texto sagrado. Tudo isso nos leva à questão principal: por que existe tanto mistério em torno do nome de Deus? Por que foram feitos esforços tão ativos para ocultar, substituir ou evitar a pronúncia do nome Yahweh? Talvez a razão resida na força contida nesse nome, uma força que transcende doutrinas e quebra o controle religioso. Talvez, ao restaurar esse nome, as pessoas possam ver Deus de forma mais direta, íntima e libertadora. Se você sente que sua visão espiritual está sendo questionada, isso pode ser um sinal de que está no caminho certo. A verdade não teme perguntas, ela apenas se fortalece quando a buscamos com sinceridade. O conhecimento de que Yahweh e Jeová não são a mesma coisa abre novos horizontes de compreensão. Um nome revelado é um poder capaz de transformar nossas vidas e nos aproximar do divino. Na busca espiritual que nos leva a repensar o significado profundo do nome Yahweh,
Chegou a vez de um termo que surge nas primeiras páginas da Bíblia e carrega o peso de um mistério que poucos conseguem compreender. Trata-se de Elohim, uma palavra que aparece centenas de vezes nas Escrituras e, apesar de frequentemente interpretada como Deus, esconde uma complexidade linguística e teológica capaz de transformar a percepção do Antigo Testamento. Elohim é uma forma plural. No hebraico antigo, palavras com o sufixo traço geralmente indicam o plural masculino, como, por exemplo, querubim e serafim. Surge a pergunta: por que o texto sagrado usa o plural para designar o único Deus de Israel? Não se trata apenas de uma nuance gramatical, mas de uma questão que toca a essência da fé monoteísta. Em Gênesis 1:1, diz-se: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico antigo, isso soaria como Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O verbo criou, bara, está no singular, enquanto o sujeito Elohim está no plural. Do ponto de vista gramatical, isso é incomum. Esperar-se-ia que o verbo também estivesse no plural. Mas vemos uma estrutura única, como se o texto tentasse unir a pluralidade espiritual e a ação de um único princípio divino. A questão que surge é: os autores antigos tentaram transmitir a ideia de um ser divino que, sendo único em sua soberania, carregava em si múltiplas manifestações, aspectos ou até mesmo entidades relacionadas. Ou eles tentaram preservar a memória de uma tradição mais antiga, onde Elohim representava uma assembleia de deuses, agindo juntos no processo de criação e governo do universo. Essa questão se torna ainda mais relevante ao examinarmos outras passagens. Em Gênesis 1:26 encontramos a conhecida afirmação: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E novamente o uso do plural é evidente. Façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando aqui? Yahvé, Elohim. Com quem ele está falando? Alguns teólogos tentam resolver essa contradição afirmando que é uma forma de plural majestático, uma maneira de Deus falar de sua grandeza, como um rei. Outros argumentam que é um diálogo dentro da Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com a teologia cristã posterior. Mas existe outra hipótese. O texto reflete uma memória antiga de um conselho divino, uma assembleia celestial, onde várias entidades espirituais participaram da decisão criativa. E aqui voltamos ao enoteísmo. Enoteísmo é a crença em vários deuses, mas com essa adoração focada apenas em um deles como o supremo. Ele difere do politeísmo, onde vários deuses são adorados igualmente, e também do monoteísmo, onde existe apenas um Deus verdadeiro. No contexto do enoteísmo, outros deuses podem existir, mas apenas um é considerado digno de total adoração, proteção e lealdade. A busca pela verdade e a fidelidade a ela são o que impulsiona os estudiosos dos textos sagrados. Muitos académicos concluem que o Antigo Testamento, especialmente em seus primórdios, reflete precisamente essa estrutura de pensamento. Em suas linhas é possível encontrar declarações de Deus como Anata, não terás outros deuses diante de mim, ou eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses além de mim. É importante notar que essas declarações não negam a existência de outras divindades. Pelo contrário, elas parecem reconhecer sua presença, mas elevam Yahvé acima delas como se dissessem: eles podem existir, mas só a mim deves adorar. E nessa nuance reside toda a essência. Se admitirmos que o uso da palavra Elohim, no plural, reflete uma tensão interna entre a pluralidade e a exclusividade, então uma das mais intrigantes questões da teologia bíblica se revela diante de nós. É uma espiritualidade que se formou no cadinho de disputas culturais, influências mútuas e transformações. Deus, ao afirmar sua autoridade, carrega consigo ecos de uma realidade espiritual mais ampla, dinâmica e possivelmente mais antiga do que é abertamente reconhecido no texto bíblico. Mas isso não é tudo. Em algumas obras poéticas e proféticas, a palavra Elohim pode-se referir não apenas a Deus, mas também a outras entidades divinas, juízes ou até mesmo anjos.
No Salmo 82, por exemplo, Deus se posiciona em meio aos deuses e declara: Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Aqui o termo Elohim surge novamente. Mas quem são esses Elohim aos quais Deus se dirige? E por que ele os julga? Textos como esses sugerem que os antigos israelitas possuíam uma compreensão mais complexa do mundo espiritual do que geralmente se aceita na teologia moderna. Diante de nós surge um cenário onde os céus são habitados por uma multiplicidade de entidades, mas Yahvé, ou Elohim, ou o Altíssimo, se destaca entre eles como o soberano supremo. Ele é o comandante da hoste espiritual, o chefe do conselho celestial, o único digno de adoração, embora não seja o único de sua espécie. Essa perspectiva permite uma nova visão sobre as menções a anjos, espíritos, filhos de Deus e outras figuras espirituais que frequentemente são percebidas como personagens secundários. Talvez eles tenham desempenhado um papel muito mais significativo nas crenças originais do povo hebreu. Talvez o nome Elohim nos convide silenciosamente a contemplar esse panorama espiritual em toda a sua profundidade e diversidade. O autor reconhece que tudo isso pode parecer complexo e até desanimador, mas é justamente isso que torna o estudo dos textos sagrados tão fascinante. Quanto mais fundo se mergulha nos detalhes, mais claro se torna que a Bíblia não é apenas um livro, mas um oceano inteiro, um campo sagrado, repleto de enigmas, mistérios e revelações, aguardando olhos atentos e corações sinceros. Se o leitor sente essa busca pelo conhecimento, o desejo de ir além do saber superficial, isso indica que a verdade reside nos detalhes. Significa que a mesma chama da busca arde na alma do leitor. Se o leitor chegou até este ponto, seu eu interior sugere que há algo mais a ser descoberto. E a revelação que aguarda pode ser uma das mais desafiadoras, pois rompe paradigmas profundamente enraizados na mente daqueles que cresceram com a crença na simplicidade de um mundo espiritual governado por uma única figura isolada. Mas e se o próprio texto bíblico pintar um quadro de um cenário celestial onde Deus não está sozinho, onde existe uma assembleia espiritual, um conselho composto por outros seres divinos, onde decisões são tomadas, julgamentos são proferidos e onde o próprio Yahvé se manifesta entre outros deuses? O que se diz sobre a existência de outros deuses? Essa questão surge ao analisar o Salmo 82, um dos textos mais enigmáticos e reveladores da Bíblia. Nele está escrito: Deus se posiciona na Assembleia Divina. Entre os deuses, profere julgamento. O salmista afirma que Deus está entre uma assembleia de seres, chamados Elohim, em hebraico, que literalmente se traduz como deuses. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma afirmação de que esses deuses serão julgados por sua incapacidade de fazer justiça na terra. Yahvé, possuindo autoridade suprema, os repreende, lembrando-os de sua natureza divina e predizendo sua mortalidade. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Essa passagem questiona o conceito de monoteísmo absoluto, apresentando um mundo espiritual que se assemelha às crenças de outras culturas antigas. Um conselho celestial, onde deuses ou seres divinos se reúnem diante de um Deus supremo para discutir, influenciar a criação e os destinos dos homens. O primeiro livro de Reis, capítulo 22, contém outra narrativa que corrobora essa ideia. O profeta Micaías relata uma visão na qual Deus está sentado em seu trono, cercado por toda a hoste celestial. Yahvé pergunta quem enganaria Acabe para que subisse e caísse em Ramote Gileade. Diferentes espíritos propõem seus planos, e um deles se oferece para ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Deus aceita essa proposta, o que se assemelha a uma reunião de conselho onde decisões são discutidas e tomadas. A concepção de um conselho divino não é exclusiva da Bíblia. Na cultura ugarítica que floresceu no antigo Canaã, existem registros literários sobre o deus El como o chefe de uma assembleia de deuses, incluindo Baal, participando da tomada de decisões.
Uma estrutura semelhante é encontrada na mitologia mesopotâmica, onde os deuses Anu, Enlil e Enki se reúnem em conselho para discutir questões cósmicas, julgamentos e a criação da humanidade. Apesar das diferenças culturais, existe um modelo comum: um Deus supremo cercado por seres espirituais com hierarquia, funções e papéis. A Bíblia, ao adotar esse modelo, mostra que Yahweh opera dentro de um sistema celestial que reflete ordem, justiça, soberania, cooperação espiritual, diálogo e até mesmo conflito entre essas entidades. No contexto bíblico, a ênfase recai na soberania de Yahweh, que é o juiz, líder e detentor da autoridade máxima. No entanto, a presença de outros seres não é negada, mas confirmada. Isso é demasiado significativo para ser ignorado. Essa visão transforma a compreensão da espiritualidade. Em vez de um céu vazio com um único trono, surge uma corte celestial, um tribunal divino, onde decisões espirituais são tomadas em conselho, em confronto e em movimento. Yahweh está no centro, mas dialoga com outros, os ouve, delega poderes e julga aqueles que falham em seus papéis espirituais. Se aprofundarmos no estudo dos textos antigos, descobriremos que as passagens que mencionam os filhos de Deus, Benei Elohim, adquirem um significado especial. Essas entidades celestiais que aparecem no livro de Gênesis, Jó e outras escrituras sagradas estão invariavelmente ligadas a um vasto universo espiritual. A questão surge: são eles parte da Assembleia Divina? São os mesmos seres que comparecem perante o julgamento no Salmo 82. Os textos bíblicos sugerem isso, mas não fornecem respostas definitivas, o que os torna tão cativantes. A tarefa do pesquisador é estudar essas questões com respeito e coragem. Compreender a dinâmica da Assembleia Divina permite uma nova perspectiva sobre como os antigos concebiam as ações de Deus no mundo. Talvez isso também ajude a perceber que a esfera espiritual é muito mais complexa e multifacetada do que se imaginava anteriormente. Uma consequência importante é que se Yahweh julga outros Elohim por suas transgressões, isso implica a existência de normas morais e responsabilidade na ordem celestial. Isso altera radicalmente a compreensão da ordem mundial, mostrando que mesmo na esfera espiritual existem estrutura, leis e consequências, e Yahweh atua como o árbitro supremo da justiça cósmica. Ao apresentar um cenário espiritual como este, podemos refletir sobre quantos outros significados estão ocultos nos textos bíblicos familiares. Quantas passagens podem ganhar um novo significado à luz dessa compreensão do conselho celestial? As decisões que afetam o destino das nações e a vida das pessoas passam por discussões nessa Assembleia Celestial. Essas questões merecem um estudo aprofundado. A realidade da Assembleia Celestial abre os olhos para dimensões espirituais que antes poderiam ter passado despercebidas. Leva a refletir sobre o conselho dos deuses mencionado na Bíblia e seu significado. Tendo considerado a concepção da Assembleia dos Deuses e o papel de Yahweh como juiz e soberano entre outros seres espirituais, é necessário aprofundar na identidade original de Yahweh e confrontar uma ideia desafiadora: a de que, inicialmente, Yahweh não era percebido como o Deus de todo o universo, mas sim como o Deus de um povo específico, Israel. Essa perspectiva pode ser um divisor de águas na compreensão da Bíblia, questionando a ideia de que Yahweh era considerado, desde o princípio, o soberano absoluto de tudo o que existe. Ao examinar atentamente os textos mais antigos do Antigo Testamento, torna-se claro que Yahweh frequentemente aparece como uma divindade nacional, o Deus da aliança, da guerra, da justiça e da proteção exclusiva do povo de Israel. Isso é confirmado por muitas passagens. Em Êxodo 6:7, Yahweh diz: Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. É importante notar a formulação, não Deus de todas as nações, mas vosso Deus, o que indica uma relação especial restrita a um único povo. Essa ideia da exclusividade é repetida inúmeras vezes. Deuteronômio 32, 8-9, contém uma afirmação notável sobre a divisão das nações. O Altíssimo dividiu os povos, estabelecendo suas fronteiras conforme o número dos filhos de Deus, e Jacó tornou-se a porção do Senhor.
Essa passagem sugere que as nações foram distribuídas entre diferentes entidades espirituais e Yahweh escolheu Israel como seu povo. Em outras palavras, cada nação tinha seus próprios deuses, o que era reconhecido como uma realidade espiritual da época e não era considerado heresia. No Antigo Testamento, frequentemente são mencionados deuses estrangeiros, aos quais a Escritura se refere como entidades reais, embora inferiores, que os israelitas não deveriam adorar. Em Juízes 10, 13-14, Yahvé repreende o povo por servir a outros deuses e os convida a clamar por ajuda aos deuses que escolheram. Yahvé reconhece a existência desses deuses, mas enfatiza que eles não pertencem ao povo que fez uma aliança com ele. Isso levanta a questão se Israel era o único povo a ter uma relação exclusiva com uma entidade espiritual superior e se Yahvé, em algum momento, não era um dos deuses regionais com sua própria esfera de influência e povo. No contexto do Antigo Oriente Próximo, cada nação tinha seu deus patrono. Os Moabitas tinham o seu, os Amonitas, Moloque, os cananeus, Baal, os fenícios, El, e Israel, Yahvé. Os profetas de Israel, com o tempo, começaram a afirmar que Yahvé não era apenas um entre muitos, mas o verdadeiro Deus. Essa afirmação se fortaleceu à medida que a identidade nacional se consolidava em meio à opressão e à luta pela sobrevivência. Assim, ocorria uma transição do politeísmo ou enoteísmo para o monoteísmo, acompanhada de tensões, guerras espirituais e disputas culturais. A narrativa teológica era necessária para manter a unidade e a resiliência do povo diante das ameaças externas. Os salmos refletem esse processo, perguntando: quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Essa pergunta implica a existência de outras forças espirituais reconhecidas por outras nações. Em vez de negar a existência dessas entidades, os autores bíblicos exaltam Yahvé como o mais elevado e poderoso entre elas. Na multifacetada paisagem espiritual do mundo antigo, onde crenças se entrelaçavam e colidiam, desdobrava-se uma história de fé única. Esse contexto histórico permite uma nova perspectiva sobre as Sagradas Escrituras, vendo não um Deus buscando provar sua existência, mas um Deus que se revela gradualmente à humanidade. Um Deus que conquista corações e afirma sua autoridade em meio a uma miríade de forças espirituais, exigindo lealdade absoluta. Inicialmente, Yahvé era o Deus de Israel, a personificação do orgulho, da aliança, da esperança e do temor para o povo escolhido. No entanto, com o tempo, as fronteiras dessa identidade se expandiram. Yahvé tornou-se conhecido como o Criador do céu e da terra, o soberano do universo, o Senhor de todas as nações. Essa transformação foi o resultado de uma jornada espiritual, uma evolução da fé que transformou um Deus tribal em uma divindade universal. Contudo, vestígios de sua origem permaneceram, como uma presença sagrada especial ligada a um território, cultura e aliança específicos. Imagine que essa evolução da fé se refletiu nas páginas da Bíblia, mostrando que a fé não é um dogma estático, mas um organismo vivo que cresce, reage à dor, aos desafios e a questões complexas. O monoteísmo absoluto, em sua compreensão moderna, aparece não como um ponto de partida, mas como o resultado de um longo processo espiritual. Essa compreensão altera radicalmente a percepção dos textos sagrados, das promessas, dos mandamentos e das alianças. Acima de tudo, muda a compreensão do próprio Yahvé, não como uma entidade isolada, mas como um Deus real, afirmando sua autoridade no espaço espiritual, exigindo lealdade em um mundo onde outras forças espirituais ativas existiam. Yahvé é sem dúvida soberano, mas a história de sua ascensão é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Considerar Yahvé como uma divindade nacional nos força a repensar os fundamentos da fé, da Bíblia e do plano espiritual. Na era em que Yahvé era o Deus nacional de Israel, outros deuses eram reconhecidos e reverenciados. O Antigo Testamento contém menções a outras divindades que possuíam nomes, identidade e frequentemente eram objetos de adoração entre os povos vizinhos. A Bíblia não ignora esses deuses.
Pelo contrário, eles são diretamente desafiados, seus nomes são mencionados e a adoração a eles é proibida por Yahweh. Um dos rivais mais conhecidos de Yahweh era Baal, o deus da fertilidade, da chuva e das tempestades, cujo nome significa Senhor ou Mestre. Ao longo da história de Israel, o povo vacilou entre a adoração a Yahweh e a tentação de seguir Baal. Baal estava intimamente ligado à prosperidade agrícola, que era vital para a sobrevivência da sociedade. Adorar um deus que concedia chuva era uma questão de necessidade prática. Os cultos a Baal incluíam rituais, altares no topo das montanhas, danças e sacrifícios. A influência desse deus era tão grande que até reis de Israel, como Acabe, permitiram e incentivaram sua adoração. Profetas como Elias levantaram-se para restaurar a aliança com Yahweh. A cena no Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal, não foi apenas um ato simbólico, mas uma verdadeira batalha espiritual entre duas forças opostas. Nas crenças antigas, Baal ocupava um lugar especial, um temível deus da fertilidade, da tempestade e da guerra, venerado como fonte de vida e destruição. Seu culto era amplamente difundido em Canaã e frequentemente envolvia rituais relacionados à fertilidade da terra e do gado, o que representava uma alternativa tentadora para os israelitas, inclinados a um estilo de vida agrário. Os profetas de Israel denunciavam incansavelmente a adoração a Baal, vendo nela uma ameaça à fé monoteísta em Yahweh e um desvio das alianças. Azará, uma figura menos conhecida, mas não menos significativa, surgia como a deusa-mãe, consorte ou, em algumas tradições, até mesmo companheira do próprio Yahvé. Descobertas arqueológicas atestam que, em certos períodos da história de Israel, Yahvé era adorado juntamente com Azará como um casal divino. É por isso que os profetas condenavam tão veementemente os postes sagrados de Azará, erguidos ao lado dos altares de Yahweh, vendo nisso uma mistura espiritual e adultério religioso. Yahweh exigia a adoração exclusiva, mas o povo teimosamente misturava tradições, entrelaçando-as com os costumes dos povos vizinhos. Moloque, cujo nome evoca imagens sombrias e pesadas, estava associado a cultos que envolviam sacrifícios humanos, especialmente de crianças. A Bíblia condena com indignação essa prática, predizendo a morte para aqueles que sacrificavam seus filhos a Moloque. Esse culto aterrorizante, chocante ainda hoje, era comum em algumas culturas cananeias e o perigo de sua penetração em Israel era bem real. A questão surge: seriam esses deuses meros símbolos culturais ou entidades espirituais ativas? A atitude de Yahweh em relação a eles nos textos bíblicos aponta para algo mais do que simples superstições humanas. As advertências são cheias de seriedade, implicando que essas entidades eram consideradas espiritualmente reais, influentes e perigosas para a pureza da fé de Israel. A proibição de adorá-los não era apenas doutrinária, mas também espiritual, estratégica e protetora. A teologia moderna frequentemente hesita ao confrontar a necessidade de reconhecer a realidade desses deuses, o que implica admitir a diversidade espiritual no mundo bíblico. Nesse mundo, Yahweh se apresenta não apenas como Criador, mas também como um conquistador espiritual, desafiando outras forças e triunfando sobre elas. Esta é a batalha espiritual em sua forma primordial. Nos textos de Isaías e Jeremias, Yahweh desafia abertamente esses deuses, apresentando-se como aquele que silencia os ídolos, os destrói e derruba os altares de Baal. Isso é sempre acompanhado pela exigência de exclusividade. Yahweh não tolera rivais e não aceita sincretismo. Aos olhos do texto sagrado, permitir que o povo adorasse outros deuses significava trair a aliança, selada com sangue, libertação e milagres. Isso revela o caráter de Yahweh como um Deus de relacionamentos, mas também de ciúme, um Deus que anseia ser amado, honrado e obedecido acima de tudo. Para isso, ele precisa purificar o caminho de qualquer rival espiritual, sejam deuses estrangeiros, imagens, sistemas de crenças ou rituais que desviam os corações das pessoas da lealdade plena. Nisso reside a essência do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Isso não é apenas uma prescrição moral, mas uma declaração de guerra espiritual. Yahweh diz: se vocês me seguem, devem romper com tudo o que os conecta ao domínio de Baal, Azará e Moloque. Essa ruptura, como atestam as narrativas bíblicas, nunca foi fácil. Foi dolorosa, cruel e exigiu coragem. A renúncia aos deuses pagãos exigia dos israelitas uma coragem considerável. Imagina o impacto que isso teve nas pessoas daquela época. Não era apenas parar de frequentar templos. Era um rompimento com a família, com os costumes culturais, com festas e rituais que moldavam sua identidade coletiva. Era uma declaração aberta de que apenas Yahweh era digno de adoração em um mundo onde existiam muitas entidades poderosas e sedutoras. E isso nos leva à reflexão. Esses deuses desapareceram sem deixar vestígios, ou eles simplesmente se transformaram, adquiriram novos nomes e plataformas. A luta espiritual pela exclusividade, pureza e fidelidade continua até hoje. A história de Israel nos ensina que Yahweh não tolera rivais no coração humano. Ele ainda exige a renúncia completa de tudo o que nos afasta dele. Yahweh é invariavelmente fiel às suas promessas. E agora chegamos a uma das questões mais delicadas, mas ao mesmo tempo necessárias para aqueles que buscam uma compreensão madura da evolução da fé bíblica. A adoração a Yahweh absorveu elementos do paganismo. Os rituais, que pareciam sagrados e exclusivos, tinham raízes comuns com os ritos, símbolos e práticas dos povos rejeitados pelo próprio Yahweh. A questão pode parecer provocativa, até incômoda. No entanto, tanto as evidências textuais quanto as arqueológicas indicam a necessidade de uma séria consideração desse problema. Comecemos pelo contexto. Israel não existia isolado. Era cercado por povos como os cananeus, filisteus, moabitas e outros habitantes do antigo Oriente Próximo, que já possuíam sistemas religiosos desenvolvidos, templos, sacerdotes, mitologia e rituais estabelecidos. Quando, após o Êxodo e no período de estabelecimento da monarquia em Israel, a adoração a Yahweh começou a adquirir um caráter estruturado, muitos elementos litúrgicos já eram familiares ao povo. Um exemplo claro são os sacrifícios de animais. Holocaustos, derramamento de sangue no altar, queima de incenso, uso de azeite, pão e rituais de purificação, tudo isso já existia entre os cananeus e outros povos antes da sistematização do culto a Yahweh. Isso nos leva a uma questão importante. Yahweh estabeleceu essas práticas como algo fundamentalmente novo, ou ele ressignificou elementos culturais existentes, preenchendo-os com um novo sentido, propósito e direção espiritual. Além disso, a própria estrutura do Templo de Jerusalém, com suas divisões em pátio, santuário e Santo dos Santos, apresenta uma semelhança notável com os templos descobertos em escavações de cidades cananeias e fenícias. A disposição do mobiliário e as funções dos sacerdotes também ecoam tradições antigas. O uso de vestimentas especiais, a presença da arca, os rituais de purificação por água ou sangue, tudo isso já fazia parte do repertório religioso da região. No entanto, talvez o aspecto mais delicado da discussão diga respeito aos símbolos. Por exemplo, a famosa menorá. O candelabro de 7 braços usado no templo tem paralelos com antigos símbolos cananeus, associados à árvore da vida e à presença divina. Será que a queima de incenso é apenas um eco de rituais pagãos, onde a fumaça servia como condutor entre os mundos? Ou, talvez, seja um símbolo universal da conexão humana com o divino, ressignificado no contexto da fé em Yahweh? A linguagem dos salmos e das profecias, tão rica em imagens e metáforas, também levanta questões. Expressões como Senhor dos Exércitos, Rei Celestial, Montanha Santa, Trono de Fogo, não seriam estas ressonâncias dos hinos religiosos de Ugarit, entoados muito antes da formação da teologia israelita? É possível que a linguagem da adoração a Yahweh tenha absorvido elementos da cultura religiosa existente, o que em nada diminui o valor da revelação, mas apenas sublinha que Deus fala com as pessoas em uma linguagem que elas podem compreender. Será Yahweh o resultado de uma adaptação teológica? Alguns pesquisadores acreditam que Yahweh era originalmente uma divindade local,
cujo culto se elevou com o tempo graças aos esforços de profetas e sacerdotes, até que ele se tornou o Deus Supremo, Criador de tudo o que existe, o único digno de adoração. Essa elevação pode ter ocorrido por meio de um sincretismo seletivo, no qual elementos de outras tradições religiosas foram integrados à nova fé, adquirindo novo significado e direção, moldando uma identidade espiritual única para o povo de Israel. Achados arqueológicos como as inscrições de Kuntilat Ajrud no deserto do Sinai, que mencionam Yahweh e sua Asherah, evidenciam uma possível fusão do culto a Yahweh com elementos da adoração à deusa cananeia. Imagens de divindades aladas, símbolos solares e tronos, descobertos durante as escavações, também sugerem a influência de outras culturas na formação das concepções religiosas dos israelitas. Tudo isso indica que a fé de Israel se formou em um ambiente religioso vivo e multifacetado, repleto de interações e contradições. Mas o que devemos fazer com essas descobertas? Rejeitar a fé, desacreditar a Bíblia? De forma alguma. Pelo contrário, esse conhecimento nos permite ver a fé de maneira mais profunda e realista. A revelação divina não ocorreu no vácuo, mas em um contexto histórico e cultural específico entre um povo determinado. Ela não foi imposta do alto, mas foi vivenciada, contestada, purificada e ressignificada ao longo dos séculos. Isso torna a fé ainda mais autêntica, humana e próxima da realidade. Talvez seja por isso que Yahweh precisou com tanta frequência afirmar sua exclusividade, purificar a adoração, destruir altares pagãos e reformar o templo. O risco de retornar aos antigos padrões era grande. A luta espiritual não era apenas contra ídolos físicos, mas também contra estruturas simbólicas enraizadas nos corações das pessoas. Exigiu paciência e orientação profética para purificar, ensinar e ressignificar tudo novamente. A fé é construída com propósito. Tendo explorado os aspectos históricos, culturais, arqueológicos e espirituais da adoração a Yahweh, considerando as possíveis influências pagãs, os confrontos com outros deuses e o desenvolvimento teológico que levou ao reconhecimento de Yahweh como Deus universal e soberano, é hora de aprofundar-se neste tema. Chegou o momento de um mergulho mais profundo na essência das questões espirituais. Pesquisas e descobertas abrangentes inevitavelmente levam a questões-chave. Quais são as implicações espirituais e filosóficas desse conhecimento? Como a concepção de Deus e a relação com Ele mudam? Como a realidade espiritual é percebida? Inicia-se uma jornada interior que afeta o coração e a mente. Tradicionalmente, a fé era apresentada como algo rígido e imutável. Deus era retratado como uma entidade única e absoluta, não suscetível a influências culturais ou religiosas. No entanto, o estudo da história da fé mostra que a espiritualidade é um processo vivo, dinâmico e em evolução. Isso não desvaloriza Deus, mas demonstra sua capacidade de interação, adaptação e autorrevelação à medida da prontidão humana para a percepção. Surge uma questão capaz de abalar os fundamentos da cosmovisão. Seria Yahweh parte de algo maior? A revelação bíblica representa apenas uma das formas de manifestação do divino e não a única. Existem nas escrituras bíblicas contradições entre a unicidade e a multiplicidade que ainda precisam ser resolvidas. Em textos como Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. E Salmo 82, Deus está na Assembleia dos Deuses. Podem-se encontrar evidências da existência de uma realidade espiritual plural, onde Yahweh interage com outras entidades. Essa pluralidade não implica divisão ou caos, mas reflete a riqueza da manifestação divina. O universo é multifacetado, a criação é diversa e a natureza funciona em sistemas complexos e interdependentes. Por que Deus deveria ser diferente? Porque o mundo espiritual não pode refletir essa complexidade. No entanto, surge um dilema filosófico, a unicidade divina. A Bíblia afirma que o Senhor é um. Os profetas pregam a inexistência de outros deuses e Jesus afirma que o Pai está acima de tudo. O monoteísmo é a base da fé judaico-cristã.
Como conciliar isso com a evidente pluralidade espiritual nas Escrituras? Uma possível solução é que a unidade não exclui a complexidade. Assim como a luz branca contém todas as cores, Yahweh pode englobar todas as manifestações do divino. Ele pode ser único, mas não simplório, singular, mas não solitário. Isso se alinha a uma visão espiritual, onde o sagrado se manifesta em várias camadas, funções e atributos, mas sempre sob um eixo central, a autoridade suprema do Altíssimo. Tal perspectiva expande a compreensão da fé, convidando a ir além do medo, do dogmatismo e das limitações doutrinárias. Ela nos convida a ver Deus em movimento, em diálogo, em constante evolução. Isso muda a abordagem da oração, da leitura da Bíblia e da conexão com o mundo invisível. A fé deixa de ser um conjunto de respostas prontas e se torna busca, relacionamento e abertura aos mistérios. Na busca espiritual, a imparcialidade, a prontidão para a mudança e a abertura aos mistérios do universo são cruciais. É por isso que Jesus, ao ensinar sobre o reino dos céus, recorria a parábolas, narrativas alegóricas, repletas de simbolismo, multifacetadas e com possibilidades ilimitadas de interpretação. Afinal, a esfera espiritual não se submete a fórmulas matemáticas rigorosas, mas representa uma união sagrada entre o celestial e o terreno. Nesse contexto, Yahweh surge não apenas como o soberano onipotente em seu trono, mas também como aquele que se inclina para as pessoas, as acompanha em sua jornada de vida, revelando-se gradualmente à medida da prontidão do coração humano. No entanto, surge uma questão natural: se Yahweh é parte de algo maior, o que ou quem constitui essa totalidade abrangente? A resposta a essa pergunta não está na superfície e talvez ainda não esteja totalmente acessível à nossa compreensão. A chave para o desvendamento pode ser o conceito de imagem e semelhança. Se a humanidade foi criada à imagem de Elohim, usado no plural, então talvez nossa natureza também seja multifacetada. Não se exclui a possibilidade de que carregamos em nós a marca da complexidade divina, unindo em nós corpo, alma, espírito, mente, emoções, intuição e os princípios celestiais e terrenos. Se isso for verdade, que conclusões podemos tirar sobre a origem espiritual do ser humano? Como isso se relaciona com nossa conexão com a multidimensionalidade celestial? Essas reflexões nos tiram da zona de conforto e nos fazem pensar que, talvez, a maior manifestação de idolatria seja reduzir Deus a uma ideia estática e limitada. Talvez a principal tarefa espiritual consista em manter o coração aberto, permitindo que Yahweh revele novas facetas de seu ser a cada nova leitura das Sagradas Escrituras. E se tudo o que foi dito acima for verdade, então Yahweh é o único Deus digno de adoração. E não apenas porque ele é singular, mas também porque demonstrou proximidade com as pessoas, revelou-se em aliança e entrou na história com o propósito de redenção. Ao mesmo tempo, isso não exclui a existência de um rico universo espiritual ao nosso redor, com outras criaturas, forças e histórias. E provavelmente a sabedoria espiritual reside em reconhecer a autoridade suprema de Yahweh, sem negar a existência do restante do mundo espiritual. Vamos nos aprofundar na verdade que liberta.